Olá pessoal, tudo bem? Na última aula nós estudamos os alcanos, bem como sua reatividade. Nós vimos que os alcanos eles sofrem reações de halogenação quando estão presentes com halogenetos, com moléculas de halogênios, né? Cloro, flúor, bromo, iodo. Embora eu não tenha comentado com mais profundidade e abrangência, já dá para entender que aquelas moléculas, quando reagem, formam haletos. Algumas delas vão reagir com maior intensidade e outras com menor intensidade. E na última aula eu comentei sobre aspectos que vão estar relacionados à seletividade, que é um aspecto que surge justamente para compensar uma coisa que a molécula, que o haleto não consegue fazer. Como o haleto não consegue fazer uma reação química com facilidade, ele vai acabar sendo muito mais seletivo do que promíscuo, né? É um termo meio ruinzinho, né? Mas pode ser utilizado, promiscuidade dos alcanos. Então, alguns dos que são mais reativos, como é o caso do elemento flúor e do cloro, eles conseguem reagir com qualquer molécula com muita facilidade. Eles têm um calor de reação muito grande. E esse calor de reação muito grande faz com que ele consiga sobrepujar aí uma barreira de potencial, que faz com que ele consiga reagir com uma ampla gama de compostos, ou pelo menos gerar muitos tipos de haletos. Uma mesma estrutura de um alcano pode apresentar mais de um produto, justamente por causa que essa molécula de reagente pode ter mais de um lugar onde a reação com um haleto possa acontecer. Hoje nós vamos ver quando uma reação química acontece com um alceno. Então, eu vou continuar essas ideias sobre reatividade, sobre estabilidade do intermediário, bem como estabilidade do produto final. Isso vai ser amplamente usado aqui nos alcenos e nas reações que os alcenos fazem frente aos haletos também. Nós vamos ver que é mais fácil ter esse tipo de reação com haletos, por isso que eu estou enfatizando bastante. E quando nós temos reações com outros compostos, com outras moléculas, por exemplo, com água, com aminas, a quantidade de conteúdos começa a se tornar muito grande. Então a gente fica num modelinho mais simples para depois conseguir, depois que tiver o domínio de alguns conteúdos, a gente segue para outras moléculas. Então aqui nós vamos entender hoje como que um alceno, ou seja, aquelas moléculas que têm em algum lugar uma dupla ligação, C dupla C, como que essas moléculas em específico reagem com os haletos. Tá? Diferentemente do que nós vimos ali para os alcanos que reagem com os haletos na forma molecular, os haletos que eu vou apresentar, pelo menos hoje, eles estão também numa forma molecular, mas não como uma molécula de cloro 2, flúor 2, bromo 2, mas sim como moléculas de ácidos referentes a esses haletos. Então, ácido clorídrico, ácido fluorídrico, ácido bromídrico. Então, todas essas estruturas desses haletos, todas as estruturas desses haletos, eles, quando em meio aquoso, que aí voltamos lá à nossa aula de geral, né? Quando isso daqui está em meio aquoso, essas moléculas, vou pegar aqui a primeira, tá?
o ácido clorídrico. O ácido clorídrico, ele se dissocia ionicamente em água, e aí nós tínhamos aquelas teorias lá do Bronsted-Lowry, que era a teoria protônica, né? Ou também a teoria mais simples e mais utilizada aí na química, que é a teoria de Arrhenius, que também é uma teoria protônica. Essas teorias falam que haverá, né, uma transferência de próton, ou no caso de Arrhenius, essa molécula de ácido clorídrico vai liberar como único próton o íon H+, que na verdade esse H+, se une à água, que nós temos ali, se une à água e gera o íon H3O+, o íon hidrônio. Em contrapartida, que sobra somente o Cl- no meu meio reacional. Cl-, aqui ficou melhor. Então, o mesmo vai ser válido para o ácido bromídrico, para o ácido iodídrico, para o ácido fluorídrico. E nós vamos ver que essas espécies reativas aí, esses haletos, ácido, na forma de ácidos, eles reagem com os alcenos muito facilmente. E essas reações, elas não acontecem do mesmo jeito que nós vimos os haletos moleculares, de moléculas diatômicas ou mononucleares, reagindo com alcanos. Não há o mesmo padrão, porque qual que era o padrão, retomando aqui as aulas anteriores, qual que era o padrão de reatividade daqueles compostos? Que eles tinham uma reação desencadeada pelo fato de que em algum momento a luz interagia com a matéria e havia uma cisão homolítica, e essa cisão homolítica gerava radicais livres, e aí a reação acontecia de uma maneira como se fosse uma explosão, né? Você tem uma reação que vai retroalimentando outros passos reacionais, e isso acontece de uma velocidade tão rápida, ou numa efetividade tão rápida, tão grande, tão boa, que proporciona com que mais desses radicais livres sejam formados, e esses radicais vão reagindo com outras moléculas e assim sucessivamente, até que todo o sistema evolua para um equilíbrio. Aqui nos alcenos, vou pegar um slide novo, então vou colocar aqui só o meu alceno, né, só para lembrar para você que eu estou falando disso daqui, de duplas ligações. E aí, por exemplo, o alceno mais simples que eu tenho aqui, né, o eteno, que é o alceno mais simples que existe, ele, assim como todas as outras moléculas, aqui eu posso imaginar moléculas de um tamanho maior do que 2 átomos de carbono, e que em algum ponto dela haja essa dupla ligação. Então, a mais simples que existe é o eteno, né? Mas eu posso imaginar qualquer cadeia de qualquer tamanho, de qualquer quantidade de átomos de carbono, das quais em algum ponto dessa cadeia eu tenho uma dupla ligação. Isso caracteriza esse composto como sendo um alceno, tá bom? Então, essa dupla ligação. Essas moléculas aqui, tanto o alceno, o eteno, quanto qualquer outra molécula que contém essa dupla ligação, elas vão reagir quimicamente com aqueles ácidos de haletos em 2 etapas muito específicas. E é a partir daqui que transcorreremos essa parte aí desses conteúdos aí das próximas aulas.
pelo menos, que são quais etapas que ocorrem e o que necessariamente nos gera como produto quando eu tenho a reação aqui de um alceno com a reação de isso daqui com um ácido clorídrico, por exemplo. Então, quando eu pego essa estrutura desse alceno, qualquer que seja ele, claro, logo a gente vai ver as exceções desses modelos, mas ele vai ser amplamente empregado aí. Então, quando eu tenho um alceno qualquer aqui, né, que eu abstrair os hidrogênios, ou na verdade são metilas que eu tenho aqui, né, nessas estruturas. Então, tem um alceno que tem uma cadeia alquílica e notem que dessa estrutura, quando ela reage com o ácido bromídrico, todos esses carbonos e todos esses hidrogênios, eles são menos lábeis que em uma região muito específica da molécula, que é a região da dupla ligação. Então, é dito que essa região aqui da molécula, essa dupla ligação, é a região mais lábil quimicamente. Ela é a região que com maior facilidade vai sofrer uma reação química. Ah, mas e o resto? O resto não vai ter uma reatividade tão grande quanto esse ponto em específico dessa molécula, ou seja, essa dupla ligação. Lembra o que era a dupla ligação? Quando nós estávamos lá no curso de Química Geral, a dupla ligação se caracterizava justamente... Imagine que aqui eu tenho um átomo de carbono, eu tenho outro átomo de carbono aqui, e aí existiu uma região de ligação, uma ligação química entre um orbital P e outro orbital P. Então eu desenhei rapidamente aqui um átomo de carbono e expressei os orbitais. Eles são, na verdade, elipses e não círculos, né? Mas de uma maneira grosseira dá pra gente entender aqui. Eu desenhei aí os orbitais Px e Pz. Tem mais ainda o Py, que eu deixei fora da abstração, mas ele é ortogonal a esses outros dois aí, ele está no interstício. Então eu desenhei tanto aqui um átomo de carbono quanto aqui outro átomo de carbono, e agora eu vou fazer a química acontecer aqui. Pronto, aqui, então eu imagino que, e agora eu posso esconder o resto aqui que ainda não nos é pertinente. Então isso daqui que eu coloquei, né, isso que eu acabei de fazer, ele na verdade é a sobreposição dos orbitais que estão em linha, né? Estão alinhados ao eixo X. Imagine que o meu plano cartesiano, né, ele passa de maneira a expressar na linha horizontal o eixo X. Eu posso imaginar o eixo Y, o eixo Z, é irrelevante aqui. Vou nomear eixo Y como esse eixo que está para cima. Aliás, eixo Y geralmente não é utilizado, mas sim o que fica para cima é o eixo Z. Haverá o eixo Y perpendicular a esses dois, são algo assim, né? Mas o que eu quero passar é que esses dois átomos eles vão recobrir seus orbitais, vão sobrepor seus orbitais de uma maneira muito efetiva, né? E aí essa sobreposição orbital dos eixos no eixo X
tem um nome específico, né? É a ligação sigma, tá? Então, essa ligação sigma é a nossa ligação simples, né? É a ligação mais facinho a ligação mais simples que nós temos, por isso ligação simples até, né? Mas se essa molécula ela não for substituída e havendo a possibilidade da existência de elétrons desemparelhados perpendiculares ao plano da ligação, o fato de que houve uma ligação sigma junta os átomos em uma distância tão pequena que faz com que haja uma sobreposição de quem não tem nada a ver com essa história, que é dos elétrons que estão ali no orbital Z, que é no eixo inclinado. Então, existe um elétron aqui e um elétron aqui. Gostaria de fazer um adendo que agora eu acho que é importante. Se você não se lembra, esse adendo vai ser muito importante. Por que eu estou aqui enfatizando isso? Uma pequena pausa que eu quero fazer. Você se lembra, é óbvio que o carbono tem a configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p2, né? Você se lembra disso. Ou seja, quando eu faço a configuração, eu verifico, através de uma maneira pictórica, esse orbital 2p, ele tem uma tripla degenerescência, e aí eu tenho orbital px, py e pz. Notem que eu estava acabando de falar ali, eixo x, y, z, será que tem alguma coisa? Claro, cara, tem tudo a ver. Então, quando eu pego a configuração eletrônica de um átomo de carbono, só do átomo de carbono, e eu verifico que existe 2 elétrons nos orbitais p, eu estou falando disso daqui. Quantos elétrons ainda caberia nesse átomo? Quantos que ele precisa? Quanto que ele quer? Não que ele tenha, o átomo em si não tem sentimentos, né? Mas ele busca situações de maior conforto termodinâmico, ele busca minimizar o gasto energético dele. E ele faz isso com um octeto, ou seja, completando no último nível, outro conteúdo que eu sempre falava, né, lá na aula de geral. O nível aqui dos elétrons é o nível 2, né? Existem 2 elétrons no nível 2 no orbital S e mais 2 deles aqui no orbital P, que é esses que eu desenhei aqui. Então, esse átomo ele tende a ter 8 elétrons, né, preencher o octeto. E obviamente, se eu pensar em colocar mais elétrons aqui, 1, 2, 3, 4, 4 é o que falta para eu somar com esses dois e esses outros dois para dar 8. Fechou o octeto. O carbono ficou estável termodinamicamente. Então é isso que ele busca, não é isso que ele tem por hora. Então o orbital do carbono, ele a priori estaria dessa forma. Mas acontece um outro fenômeno que a gente também já viu, que é a hibridização, né? Que de grosso modo, embora não acurado, isso não é muito acurado, durante as aulas de geral eu comentava bastante, que você pode imaginar que há uma promoção do elétron que está no orbital S de um deles para um orbital P. Assim, a representação disso daqui ficaria dessa maneira, né? Então aqui os orbitais P, aqui o orbital S, e dessa forma
o átomo de carbono teria 4 regiões para conseguir fazer ligação química. Antes ele só teria 2 situações em específico para fazer. 2 regiões espaciais, porque é isso que é. Esses números, essas representações, essas teorias mecânico-quânticas nos trazem de informação. Qual é a densidade de probabilidade de um certo elemento de volume eu tenha uma certa quantidade de densidade de elétrons. É isso, entende? Então, se eu maximizo, aumento a diversidade da possibilidade de ter elétrons desemparelhados, de ter espaço com elétrons desemparelhados, esse átomo se torna mais tratável para reações químicas, mais fácil para reagir quimicamente. Tá? Então, é só um adendo que eu gostaria de fazer. Então, lembrem que essa hibridização aí faz com que esse tipo de elemento químico, esse átomo de carbono, ele fique com essa configuração eletrônica. Se eu pegar um alceno qualquer, um alceno, por exemplo, pegando lá o CH2 dupla CH2. Um alceno qualquer, ou desde o alceno mais simples, ele vai ter emparelhado já com outros elétrons dois desses orbitais. Porque notem que eu vou deixar isso dessa maneira que fica melhor aqui. Se eu olhar para uma região só aqui, vou dividir bem esse composto bem aqui no meio. Um orbital, lembra lá, eu falei, tem 4 orbitais, cada um com um elétron. É isso que é o átomo de carbono, esse cara aqui. Né? Então, quando esse átomo de carbono sobrepõe seus orbitais com 2 átomos de hidrogênio, ou seja, fazendo essas ligações químicas aqui, 2 desses orbitais aqui são preenchidos, vou colocar em amarelinho aqui, com elétrons. Da onde que vem esses 2 elétrons amarelos? Daqui, tá? Um hidrogênio aqui e do outro hidrogênio. Então, os outros 2 elétrons que estão em 2 orbitais distintos estão aqui, né? Opa, aqui, né? Nessa dupla ligação. Que agora eu finalizo o meu adendo. Eu vou voltar agora para onde eu estava explicando. Então, esses 2 elétrons em 2 orbitais, um deles é o que está no orbital verde, que se eu pegar aqui só um lado, né? Então tinha um elétron aqui, e esse elétron desse orbital em verde emparelhou-se, teve seu orbital sobreposto a um orbital do carbono vizinho e formou a ligação sigma. Tem ainda quantos elétrons dando bobeira nessa história? Em um orbital, que é perpendicular a esse plano da ligação. Então, mostrei aqui o plano da ligação, é o plano X. Quem que está sobrando? Um elétron no plano Z. E lembra lá, antes de eu fazer o meu adendo de 10 minutos, quando há ligação sigma, os 2 átomos de carbono ficam numa situação de proximidade que faz com que elétrons que estão ortogonais ao plano da ligação sigma consigam se sobrepor. É como se eu pegasse isso daqui, vamos ver se eu consigo fazer no desenho aqui. Quase, aqui.
Aí, maravilha. É como se eu deixasse essa... A esfera não foi, mas eu acho que você está entendendo aqui bem. Deixa eu só apagar isso daqui para você não ficar observando coisas que não precisa agora. Limpar isso daqui. Mas continua sendo válido o que eu estava falando sobre plano XYZ. Então, quando eu tenho essa sobreposição aqui, imagine que essas moléculas estavam bem separadas e aí, devido à ligação sigma, elas interagem, né? Elas formam uma ligação química. Aqui na minha representação não dá para ter essa noção, mas essa ligação sigma faz com que esses caras aqui, esses elétrons em vermelho, aqui e aqui, fiquem tão próximos que eles conseguem se sobrepor aqui. O mesmo vai ser válido aqui para a parte de baixo, mas eu não fiquei focando muito neles. Então forma um sistema de um hot dog, né? Uma salsicha no meio e pão em volta, né? Então é esse sistema que acontece, essa situação que acontece. A ligação sigma faz com que os orbitais que não tinham nada a ver se sobreponham também de maneira lateral. E aí eu crio, vou desenhar aqui uma esfera para ficar bonitinho, eu crio aqui em cima e aqui embaixo uma região de sobreposição orbital e os meus desenhos ficam bem rabiscados, mas você consegue perceber que existe então essa situação onde há uma sobreposição de dois elétrons em dois orbitais. Isso que é a ligação dupla. Tá? Beleza. Quando eu tenho essa ligação em específico, não importa o tamanho da cadeia alquílica, da cadeia carbônica, não importa o tamanho dela. Nessa região, o que eu estava falando antes, o que representa aqui, por que eu faço questão de achurar bem? Porque esses orbitais sobrepostos, eles representam uma maior região de densidade, de probabilidade de eu encontrar um elétron. Essa é a forma mais acurada de expressar o que é um orbital molecular ou um orbital atômico também é válido. A maior densidade de probabilidade de eu encontrar os elétrons. Tá? Por que eu falo probabilidade? Essa palavra aí não está ornando com o que eu estava falando até agora, né? Não, que agora o Glaucio Regis está tirando probabilidade. Eu estou falando isso por causa que o elétron, devido à mecânica quântica, eu não consigo estimar de forma precisa a posição dele. Então, ele tem um comportamento que se assemelha a uma onda de matéria. E aí, nada do que é expresso pela mecânica ondulatória consegue ser descrito da mesma maneira como uma partícula. Então, como os elétrons se movem, ou como eles estão distribuídos ao redor dos núcleos como se fossem nuvens, e uma nuvem que tem um comportamento que tem um comportamento ondulatório, é mais acurado eu representar na minha fala que existe a maior probabilidade de encontrar densidade de probabilidade. Em muitos livros, texto, você vai encontrar simplesmente a maior densidade de elétrons. Ajuda a entender, né? A visualizar, né? Você tem uma nuvem que tenha uma maior concentração de elétrons. Isso também é uma forma que você pode envisionar para esse sistema. Tá. Essa região de maior densidade de probabilidade de elétrons, ou de maior densidade eletrônica, ela vai ter como característica básica ser a região mais lábil da molécula. Parece que eu não saí do mesmo lugar, né? Mas é que eu precisei apresentar vários
subtópicos e fazer aqueles adendos ali, porque a visão do orbital atômico e da composição do orbital molecular em luz do orbital atômico vai fazer com que você consiga compreender tudo da química orgânica. Porque todos os modelos que nós temos de reatividade química, de mecanismos químicos, eles são expressos quanto a esse fluxo de elétrons entre reagentes que proporciona a criação aí, ou a reorganização da matéria, melhor dizendo, né? Não vai criar a matéria, mas sim vai se reorganizar, os átomos vão se reorganizar, gerando os produtos. Então, visualizar isso de uma maneira eletrônica, né? De como que os elétrons estão se movendo e aonde existe uma maior probabilidade deles estarem, é uma forma que eu vou desenvolver aqui, né? E também não é segredo para ninguém, todos os livros de orgânica têm essa visão, mas que te ajuda a compreender, ao invés de ter que decorar qualquer coisa, você só precisa entender, que é muito mais fácil, né? Então, beleza. A região da dupla ligação é a região de maior densidade de elétrons. Se é a região de maior densidade de elétrons, essa também vai ser a região mais eletronegativa da molécula, porque tem mais elétron aí, né? Se é a região que tem mais elétron é a mais eletronegativa, essa região vai atrair o inverso, atrair o que? Cargas positivas. E o que uma coisa tem a ver com outra? Olha ali para a minha reação química. Um alceno qualquer e ácido bromídrico. Eu vou representar aqui embaixo aquela mesma reação que eu tinha já falado sobre dissociação do ácido bromídrico. Quando o ácido bromídrico se dissocia em água, eu vou tirar a água aqui da parada só para não incomodar muito. Tá? Mas lembra ali que eu mostrei H3O+. Mas de certa forma você pode pensar de uma maneira simplória como isso daqui, né? H mais Br-. É a dissociação iônica do ácido bromídrico. Não tem mais nada para dissociar. O ácido bromídrico é só um átomo de hidrogênio e um átomo de bromo. Ele se dissocia ionicamente. Isso que caracteriza um ácido de Arrhenius, claro, dissocia e gera como único próton H+. Olha só. Como único próton o cátion H+. O que o H+ é? Uma carga positiva. Uma carga positiva vai sofrer atração por quem? Por cargas negativas. A lei de Coulomb vai continuar amplamente válida aqui. As regras aí da eletrostática, da eletrodinâmica, vão ser válidas aqui. Então, quando eu tenho próton H+ no meio reacional e um alceno, esse próton ele vai se mover na direção do alceno. E quando ele ficar próximo do alceno, uma outra coisa vai acontecer. Essa densidade eletrônica aqui, que é desenhada de maneira grosseira, ela vai se dissipar da ligação dupla em detrimento de se deslocar para o H+, formando uma ligação com H+. Sempre nos livros texto de química orgânica, você tem que ler alguma coisa, né? Sempre essas flechinhas aqui que
que você está vendo, não a flecha de equilíbrio ou a flecha indicando os produtos e os reagentes, ou seja, o equilíbrio entre reagentes e produtos. Não é essa daqui, isso não tem nada a ver. Mas essa flechinha em vermelho aqui, tá vendo? Tá vendo que ela é uma flecha que ela não é uma semi-flecha? Em alguns livros textos tem essa representação. Essa semi-flecha quer dizer fluxo de um elétron. A dupla flecha, 2 elétrons, viu? É tranquilinho, entendeu? Então, quando eu estou vendo uma representação esquemática dessa, isso é muito importante, porque agora você vai conseguir ler a equação química da maneira como está sendo dado. O que a equação está te dizendo? Que 2 elétrons da dupla ligação estão se movendo e formando uma ligação com o hidrogênio. Então, uma coisa que vai acontecer é a formação da ligação entre... Então aqui, ó, vou continuar a manter isso daqui, vou manter isso daqui, vou manter tudo isso daqui, e eu vou colocar um hidrogênio aqui em cor de rosa, ou em azul, ou em qualquer cor que eu conseguir fazer aqui, deu certo. Cor de rosa aqui, ó, com o hidrogênio. Quebra-se a dupla ligação original e forma-se uma ligação com o hidrogênio. Aqui, da maneira como está expressa, indica que ao fazer isso, quando houvesse fluxo de elétrons em relação ao hidrogênio, esses elétrons aqui vão se reordenar em cima do bromo. Na verdade, aqui fica uma situação de quem veio antes, o ovo ou a galinha. O ovo veio antes, a galinha veio depois. As duas formas são equivalentes. Na verdade, não tanto, mas a gente não vai precisar entrar com tantos detalhes, porque o equilíbrio da dissociação iônica do ácido bromídrico, a velocidade, na verdade, dessa dissociação é muito alta. Então, é muito provável que nem precise ter um alceno ali para fazer essa quebra da ligação HBr. Ele aconteceria de maneira espontânea, mas a forma como está representado ali indica que a quebra da ligação HBr acontece pelo fato de que a região mais eletronegativa aqui da ligação carbono-carbono coopte o hidrogênio do ácido bromídrico. E ele vai pegar o hidrogênio na sua forma ionizada. Porque não se perca agora na contagem de elétrons. O que eu falei ali sobre fluxo de elétrons, aqui também vai ser válido. Então, uma ligação química é um par de elétrons. Quando eu tenho essa flechinha fazendo esse sinal aqui, quer dizer que esse par de elétrons que estava na dupla ligação agora ficou somente com o bromo. Portanto, essa reação aqui gera H+, mais Br-. O Br- ele já está com o octeto completo, ele já tem 8 elétrons. O H+ é só um próton, é só uma carga positiva, ele não tem nenhum elétron. Porque se ele tivesse no estado fundamental, aliás, no estado neutro, ele teria um elétron só. Só que a separação do bromo não foi com divisão universal dos bens, né? Então, o bromo ficou com o elétron que antes era dividido com o hidrogênio. Então,
a dupla ligação do alceno coopta esse hidrogênio aqui do ácido bromídrico, né? E como resultante fica um brometo ali em solução. Agora, isso é a etapa mais demorada para acontecer, tá? Essa é uma das etapas que acontece de maneira mais devagar, mas uma coisa que eu não chamei a atenção é que quando, e agora que vem a parte rápida, né, da reação, quando toda essa situação acontece, agora deixa o HBr de canto aí, lembra ali que foi formada essa espécie que está aqui embaixo, né? Então eu vou desenhar ela um pouquinho mais bonito. Pronto, ficou um pouquinho melhor. Uma coisa que eu não chamei atenção é que quando acontece essa situação aqui desse ataque, nós logo vamos definir eletrófilo e nucleófilo. Você já vai pôr no seu glossário ali de palavras. Quando isso acontece, há a formação ali da ligação carbono e hidrogênio, mas eu não comentei uma outra coisa aqui. Esse cara aqui, esse carbono, ele fica desguarnecido. Notem, antes, a situação de estabilidade desse átomo de carbono aqui, ó, que eu estou colocando uma flechinha, era muito conveniente para ele, porque se você for contar aqui as ligações químicas, você vai perceber que ele tinha 8 elétrons. Cada ligação simples é um par de elétrons, a ligação dupla aí fornece 4 elétrons. Quando rompeu aquela ligação e formou a ligação com o hidrogênio, o cara da esquerda ali, né, se você for contar agora, você vai perceber que ele está com 6 elétrons. Então, ele ficou fora de vantagem nessa situação. Ele está caracterizado aí como um carbocátio, tá? Ele fica com uma carga levemente positiva, porque justamente antes tinha essa dupla ligação formada, é o que dava estabilidade, e agora não tem mais. Então esse cara aqui fica, além de não estar com um octeto completo, ele na contabilidade ali ele fica com uma carga levemente positiva. E quem que sobrou no meu sistema? Lembra lá? O Br-. Então, esse Br-, se eu for representar aqui os elétrons, o Br- é isso daqui. Então, esses elétrons na verdade, todo o átomo vai se aproximar da região mais positiva de todo o sistema. Quando eu falo sistema, eu estou falando, estou imaginando aí um frasco reacional que tenha o alceno em questão e o ácido. Então você tem que imaginar que há uma coleção de moléculas, muitas moléculas dessas, né? Então vai ser meio fácil com que sempre haja interação entre esses reagentes. E vai ser mais facilitado ainda pelo fato dessa diferença eletrostática, por essa diferença de cargas. E aí esse bromo vai tender a se aproximar muito mais daquele carbono. Imagine aí que isso está acontecendo, existem vários mols, né, dessa reação acontecendo a todo instante. Então,
haverá uma ligação química proveniente da interação desse bromo, que aqui é um ânion, portanto o brometo, com aquele carbocátion. Agora eu vou só apagar aqui para deixar bonitinho. Olha só, carbono aqui, carbono aqui. Ele tinha 2 ligantes que eu nem vou expressar e vou colocar aqui embaixo mesmo para ficar organizado. O brometo. O brometo interage com aquele carbono e aí o brometo ele já estava com o octeto completo, ele nem deveria tender a fazer reação com ninguém. Mas o que acontece é que, como o brometo é uma carga eletronegativa, é um ânion, ele interage, ele vai se aproximar de regiões que tenham alta eletropositividade, a situação daquele carbocátion. E aí, quando há essa proximidade, há transferência de elétrons. E na contabilidade, aí, no fechamento do mercado, você vai perceber que dessa história inicial aqui, de um alceno com ácido bromídrico, você vai ter essa reação acontecendo e o hidrogênio e o bromo foram adicionados àquele alceno precursor. E agora, depois dessa adição, todo mundo ficou feliz nessa história. Porque aquela regra do octeto está assegurada aqui. Olhem as ligações químicas. Os carbonos estão fazendo 4 ligações químicas, portanto tem o octeto. O brometo está fazendo uma ligação química só, está com o octeto completo. O hidrogênio está com o dupleto completo. Então, esse é o mecanismo. E aí você lembra lá o que eu falo, o que eu quero dizer quando eu falo mecanismo, né? O mecanismo de reação entre um alceno e um ácido de um haleto é esse. Uma etapa lenta que envolve a reação entre o carbono e o hidrogênio, a cooptação do hidrogênio do ácido, então formando um intermediário, um carbocátion, e esse carbocátion interage aqui com o haleto que está ali dando sopa, dando bobeira no meio reacional. Então, essa reação química ela acontece em 2 etapas. Tá? Primeira etapa, formação do carbocátion, e segunda etapa, adição do nucleófilo. Então, você tem isso como produto. O que é isso? Um haleto. Então a gente já conhece. O que vai complicar? Isso daqui, né? O intermediário sempre é o que complica. Esses intermediários aí, a gente já vislumbrou o que garante a estabilidade deles. Lembra lá, cara? Intermediário, terciário, secundário, primário. Então, nós vamos ver ainda que tem mais um tipo de intermediário, que é dominado pela delocalização eletrônica, que é um conteúdo ainda que eu vou apresentar para vocês. E nós vamos ver que existem diferentes possibilidades de reação desse intermediário. Então, esse conteúdo aí fica para o próximo vídeo. Agora eu já consegui dar uma noção do que vai ser essas reações desses alcenos, pelo menos com os haletos, com os ácidos de haletos. Nós vamos ainda verificar a possibilidade de formação de ligações com haletos moleculares, como é o caso do cloro 2, do bromo 2, e nós vamos ampliar aí a nossa diversidade química, vendo outras possibilidades de reações desses compostos, desses alcenos, frente a outras moléculas. Porque isso que aconteceu aí entre
alceno e esse ácido bromídrico, o subsídio que eu utilizei é puramente esse ataque eletrofílico e ataque nucleofílico em relação a uma diferença de cargas, uma diferença de densidade eletrônica. Isso vai ser replicado para outras moléculas além do HBr. Mas isso eu continuo no próximo vídeo.